Olá, seres, tudo bem? E aí, bora continuar a ler O Céu e o Inferno? A gente parou na semana passada no capítulo 10, né? Nós lemos o capítulo 9 e 10, que falava sobre os demônios e a intervenção deles nas manifestações. E hoje nós vamos falar sobre a proibição de evocar os mortos, no capítulo 11. A igreja não nega de modo algum o fato das manifestações. Ela admite todas, ao contrário, assim como se viu das citações precedentes, mas as atribui à intervenção exclusiva dos demônios. É sem razão que alguns invocam o evangelho para interditá-las, porque o evangelho disso não diz uma palavra. O supremo argumento que se faz valer é a proibição de Moisés. Eis em que termos exprime, a esse respeito, a pastoral citada nos capítulos precedentes. Não é permitido pôr-se em relação com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio daqueles que invoquem ou interroguem. A lei mosaica pune de morte essas práticas detestáveis, em uso entre os gentios. Não ides procurar os mágicos, está dito no livro Levítico, e não dirijais aos adivinhos nenhuma pergunta, de medo de expor-se à mancha, dirigindo-vos a eles. Capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão lapidados e o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E no livro do Deuteronômio, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos ou observe sonhos ou augúrios, que use de malefícios, de sortilégios e de encantamentos, ou consulte aqueles que têm o espírito de Pitom, e que pratique adivinhação ou que interroguem os mortos para aprenderem a verdade. Porque o Senhor tem abominação dessas coisas e destruirá em vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Capítulo 18, versículo 10, 11 e 12. É útil para a compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés lembrar-lhe o texto completo, um pouco abreviado nessa citação. Não vos desvieis do vosso Deus para ir procurar os mágicos, e não consultei os adivinhos, de medo de vos mancharem vos dirigindo-os a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Se um homem ou uma mulher tem espírito de Pitom, um espírito de adivinhação, que sejam punidos de morte, serão lapidados e o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Idem capítulo 20, versículo 27. Quando entrardes no país que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai muito cuidado para não querer imitar abominações desses povos, e que não se encontre ninguém entre vós que pretenda purificar o seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou consulte os adivinhos, ou observe os sonhos e augúrios, ou que use de malefícios, de sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e se metem de adivinho, ou que interroguem os mortos para aprender a verdade. Porque o Senhor tem abominação de todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa das espécies de crimes que cometeram. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 9, 10, 11 e 12. 3. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre esse ponto, deve sê-lo igualmente sobre todos os outros. Pois por que seria boa no que concerne as evocações e más em outras partes? É preciso ser consequente, reconhecendo-se que a sua lei não está mais em harmonia com os nossos costumes e a nossa época para certas coisas. Não há razão para que ela não esteja quanto à proibição do que se trata. Aliás, é preciso reportar os motivos que provocaram essa proibição, motivos que tinham, então, sua razão de ser, mas que seguramente hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os costumes hauridos do Egito, onde das evocações estava em uso e eram um motivo de abuso, como provavam essas palavras de Isaías. O espírito do Egito se aniquilará nele, e eu arrasarei a sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Capítulo 19, versículo 3.
Além disso, os israelitas não deveriam contratar nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles iriam encontrar as mesmas práticas entre aqueles onde iam entrar e deviam combater. Moisés devia, pois por política, inspirar o povo hebreu à aversão por todos os seus costumes que tivessem ponto de contato se lhes for assimilado. Para motivar essa aversão era preciso apresentá-los como reprovados pelo próprio Deus. Por isso, ele disse: o Senhor tem abominação de todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. A proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito à afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação da mesma qualidade que os augúrios e os presságios, explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar esse hábito, que se converteu no objeto de um tráfico, assim como atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos, falam em segredo em seus encantamentos, respondei-lhes: cada povo não consulta o seu Deus? E vai se falar aos mortos daquilo que diz respeito. E o que vai se falar aos mortos daquilo que diz respeito aos vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Sou quem faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que tornam os insensatos aqueles que intrometem em adivinhar, que transtornam os espíritos dos sábios e que convence a loucura a sua vã ciência. Capítulo 54. Versículo 25. Que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam aos astros, que contam os meses para deles tirarem a predição de que querem vos dar o do futuro, venham agora e vos salvem. Vieram com a palha o fogo e as devorou. Não poderão livrar as suas almas das chamas ardentes. Não restará do seu abrasamento nem carvões nos quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis que se tornaram todas essas coisas, as quais vos aplicastes com tanto trabalho. Esses negociantes que traficaram convosco em vossa juventude, desaparecerão todos, um do lado, outro de outro, sem que deles se encontre um único que vos tire dos vossos males. Capítulo 57, versículo 13, 14 e 15. Nesse capítulo, Isaías dirige aos babilônios sobre a figura alegórica da Virgem Filha da Babilônia, filha dos caldeus. Diz que os encantamentos não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e uma mulher prostituta. De quem zombais? Contra quem abristes a boca e lançaste vossas línguas penetrantes? Não sois vós, filhos pérfidos e descendentes bastardos, vós que procurais a vossa consolação dos vossos deuses, sobre todas as árvores carregadas de folhagens, que sacrificai vossos filhos pequenos nas torrentes sobre as rochas avançadas? Tendes colocados a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes licores para honrá-las, ofertaste-lhes sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se incendiará? Capítulo 62, versículo 3, 4, 5 e 6. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler número romano, gente. Ai, mas tá tudo bem. A gente só demora um pouquinho pra conseguir entender. Essas palavras são inequívocas, provam claramente que nesse tempo as invocações tinham por objetivo a adivinhação e delas se fazia um comércio, estavam associadas às práticas de magia, da feitiçaria, mesmo acompanhada de sacrifícios humanos. Moisés, pois tinha razão em proibir essas coisas e dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuam até a Idade Média, mas hoje a razão lhe fez justiça. O Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações além-túmulo, já que os espíritas não sacrificam as crianças pequenas, nem derramam licores para honrar deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem aos augúrios para conhecer o futuro, que Deus sabiamente ocultou aos homens, que repudiam todo o tráfico de faculdade que alguns receberam de comunicarem-se com os espíritos, que não estão movidos nem pela curiosidade nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e pelo único desejo de se instruírem.
de se melhorarem e de aliviarem as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes concerne de modo algum. É o que teriam visto aqueles que invocam contra os espíritas se tivessem aprofundado melhor no sentido das palavras bíblicas. Teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se passava entre os hebreus e os princípios do espiritismo. Bem mais, que o espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés. Mas cegos pelos desejos de encontrarem um argumento contra ideias novas, não se aperceberam de que esse argumento é completamente falso. A lei civil dos nossos dias pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés decretou a pena de morte contra os delinquentes, foi porque precisava, no meio de rigorosos, para governar este povo indisciplinado. Também a pena de morte será prodigalizada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão, e não existiam nem prisões nem casas de correção no deserto. E seu povo não era de natureza a temer as penas puramente disciplinares. Não se podia aumentar a sua penalidade como se faz em nossos dias. É, pois, erradamente, que se apoia na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito às leis de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ela é aplicava? Aliás, por que reviver com tanta insistência esse artigo quando se silencia o começo do capítulo que proíbe aos sacerdotes possuírem os bens da terra de terem parte alguma em herança, porque é o próprio Senhor a sua herança? Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e 12. 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes e ao caráter do povo. É uma invariável, a outra se modifica segundo os tempos. E não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto. Não menos que os capitulares do Carlos Magno não poderiam se aplicar na França do 19º século. Quem sonharia, por exemplo, reviver hoje este artigo da lei mosaica? Se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, e que disso morram, o boi será lapidado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Este artigo nos parece tão absurdo, não tinha, todavia, por finalidade punir o boi e pegar o seu senhor, simplesmente equivalia ao confisco do animal por causa do acidente, para obrigar o proprietário a mais vigilância. A perda do boi era punição ao seu dono, punição que deveria ser bastante sensível para um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Entretanto, ela não deveria aproveitar a ninguém. Por isso era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela estava previsto até os mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, estavam segundo as circunstâncias em que ele se encontrava. Certamente, se Moisés retornasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria dos hebreus. A isso se objeta todas as leis de Moisés. Vou repetir. A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram editadas em nome de Deus, tanto quanto a do Sinai, se todas são julgadas de fonte divina, porque os mandamentos estão limitados ao decálogo. É pois que se fez a diferença. Se todas emanam de Deus, são todas igualmente obrigatórias. Por que não são todas observadas? Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e que não aboliu? Esquece-se que todos os legisladores antigos, para darem mais autoridades às suas leis, disseram recebê-las de uma divindade. Moisés tinha, mais que nenhum outro, a necessidade desse apoio, em razão do caráter de seu povo. Se apesar disso teve dificuldade em se fazer obedecer, teria sido bem pior que fossem promulgadas em seu próprio nome. Jesus não veio modificar a lei mosaica e a sua lei não é o código dos cristãos? Não, disse ele. Aprendes o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo outra coisa?
Mas tocou na lei do Sinai? De nenhum modo, sancionou-a, e toda a sua doutrina moral dela não é senão desenvolvimento. Ora, em nenhuma parte ele fala da proibição de invocar os mortos. Entretanto, era uma questão bastante grave para que tivesse omitido em suas instruções quando tratou de questões mais secundárias. Em resumo, trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais judia do que cristã. Há mesmo a se notar que, de todas as religiões, a que faz menor oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não invocou contra as relações com os mortos a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir de outro modo, a sua proibição teria sido... Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir de outro modo, a sua proibição teria sido inútil. Se podiam vir em seu tempo, ainda podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, não são, pois exclusivamente demônios. De resto, Moisés não falou de modo algum destes últimos. É evidente, pois que não se poderia logicamente apoiar-se na lei de Moisés nessa circunstância pelo duplo motivo que não rege o cristianismo e não é apropriada aos costumes de nossa época. Mas supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe dão, ela não pode, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas não é senão um modo secundário e como acessório das práticas de feitiçaria, a própria palavra gente, me perdoa, eu acho que eu dei uma voada aqui. Eu vou reler esse parágrafo porque não é muito grande. Moisés, é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas não é senão de um modo secundário. É como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhadores e dos augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritos não evocam os mortos para deles obterem as relações ilícitas, mas para deles receberem sábios conselhos, proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Certamente, se os hebreus não fossem servir das comunicações de além-túmulo, se não com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque teriam tornado o seu povo mais tratável. Se aprouve alguns críticos chistosos ou mal intencionados apresentar as reuniões espíritas como assembleias e feiticeiros e necromantes, e os médios como ledores de boa sorte, se alguns charlatães misturam esse nome de práticas ridículas que desaprova, bastante pessoas sabem se agarrar quanto ao caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita por todo o mundo protesta bastante contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia caia sobre quem a merece. A invocação, disse, é uma falta de respeito para com os mortos, dos quais não é preciso agitar as cinzas. Quem diz isso? Os adversários de dois campos opostos que se dão as mãos. Os incrédulos que não creem nas almas e aqueles que nelas crendo, pretendem que elas não podem vir, que só o demônio se apresenta. Quando a invocação é feita religiosamente e com recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e de simpatia, e com desejo sincero de se instruir e se tornar melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso, chamar as pessoas depois de sua morte que em sua vida. Mas há uma outra resposta peremptória a esta objeção, é que os espíritos vêm livremente e não são constrangidos, vêm mesmo espontaneamente sem serem chamados, testemunham a sua insatisfação e se comunicarem com os homens, e frequentemente lamentam-se do esquecimento em que são deixados algumas vezes. Se estivessem perturbados em sua quietude ou descontentes com o nosso apelo, diriam ou não viriam. Uma vez que são livres, quando eles vêm, é que isso lhes convém. Tive que dar uma pausinha aqui, eu peço desculpas a vocês, mas às vezes as leituras me dão uma emocionada. E eu não consigo explicar pra vocês, eu simplesmente me sinto muito bem. E recebo algumas intuições mentais que me deixam muito felizes, assim, em entender. Então, várias vezes aí até aqui, vocês já devem ter visto eu parar o vídeo, de outras vezes, né, outros livros.
Como que eu aprendo junto? Me emociona. Uma coisa que eu sempre busquei desde nova, tava tudo nos livros, né? Sempre estive tudo nos livros, sempre esteve tudo nos livros, eu sempre achei tudo nos livros, ai Deus. Pra calar a boca e voltar a ler, né? Vamos lá. Alega-se uma outra razão. As almas dizem, moram numa morada que lhes foi fixada pela justiça de Deus, quer dizer, no inferno ou no paraíso. Assim, as que estão no inferno não podem sair, embora a esse respeito toda liberdade seja deixada aos demônios. Os que estão no paraíso estão inteiramente em sua beatitude. Estão muito acima dos mortais para se ocuparem deles e muito felizes para retornarem à terra de miséria, para se interessarem por parentes e amigos que deixaram. São, pois, como esses ricos que se afastam à visão dos pobres, com medo que isso perturbe a sua digestão? Se assim fora, seriam pouco dignas da felicidade suprema, que seria o prêmio do egoísmo. Restam aquelas que estão no purgatório, mas essas são sofredoras e têm que pensar em sua salvação antes de tudo. Portanto, nenhumas nem outras podem vir, e é só o diabo que vem em seu lugar. Se elas não podem vir, não há, pois, a temer que perturbem o seu repouso. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Se as almas estão na beatitude e não podem deixar a sua morada afortunada para virem em socorro dos mortais, por que a igreja invoca a assistência dos santos, que eles, assim, devem gozar da maior soma de beatitude? Por quê? Eu vou ter que dar uma olhada aqui porque tá dando problema. Só um minutinho. Aí. Meu LED tá queimando. Vou repetir, mas aqui se apresentou outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar a sua morada afortunada para vir em socorro dos mortais, por que a igreja invoca a assistência dos santos, que eles sim, a igreja dos santos, que eles sim, porque eles sim devem gozar da maior soma possível de beatitude? Porque ela diz aos fiéis para invocá-los nas doenças, das aflições, para se perseverarem dos flagelos? Porque, segundo ela, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazerem milagres? Deixam, pois, o céu para virem à terra. Se aqueles que estão no mais alto céus podem deixá-lo, por que aqueles que estão menos elevados não poderiam? Que incrédulos neguem a manifestação das almas, isso se concebe, uma vez que nelas não creem. Mas o que é estranho é ver aqueles cujas crenças repousam em sua existência e em seu futuro se obstinarem contra os meios de provar que ela existe e se esforçarem em demonstrar que isso é impossível. Pareceria natural, ao contrário, que aqueles que têm o maior interesse em sua existência devessem acolher com alegria e como um benefício da providência os meios de confundir os negadores com provas irrecusáveis, uma vez que são os negadores da religião. Eles deploram quando o mais poderoso meio de combatê-la se apresenta, repelem-no com mais obstinação que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas extravasam a ponto de não deixarem nenhuma dúvida, têm como recurso, como argumento supremo, a proibição de se ocupar delas, para justificativa, e onde quer-se toda a força, ver uma aplicação que não existe. Estava-se tão feliz com essa descoberta que não percebeu quem é esse artigo, uma só justificativa da doutrina espírita. Todos os motivos alegados contra as relações com os espíritos não podem sustentar um exame sério. Da obstinação que nisso se coloca, entretanto, não pode-se interferir. Vou ter que pausar de novo. Se esse negócio desligar, eu vou deixar desligado e a gente continua fazendo a leitura com ele desligado, ok? Todos os motivos alegados contra as relações com os espíritos não podem sustentar um exame sério da obstinação que nisso se coloca. Entretanto, não se pode inferir, senão a que essa questão se liga a um grande interesse. Sem isso, nele não se colocaria tanta insistência. Ao ver essa cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que elas
que delas têm medo. O verdadeiro motivo poderia ser o temor de que os espíritos muito clarividentes não pudessem esclarecer os homens sobre os pontos que sequer deixam na sombra, e fazê-los conhecer à risca que é de outro mundo e as verdadeiras condições para nele ser feliz ou infeliz. É por isso que, do mesmo modo que se diz a uma criança, não vá ali, que há um lobisomem, disse aos homens, não chamei os espíritos porque são o diabo. Mas esforçar-se-á em vão. Se interdita os homens de chamarem os espíritos, não se impedirá os espíritos de virem aos homens para tirarem a lâmpada sobre o alqueire. Culto que estiver na verdade absoluta, nada terá de temer da luz, porque a luz se fará ressaltar a verdade e o demônio não poderá prevalecer contra a verdade. Gostei dessa. O demônio. A gente usa essa palavra mesmo, né? Mas eu não creio que ela seja esse nome. Tá lá no livro dos Espíritos falando sobre a origem da palavra demônio. Então nós já usamos porque ela é assim. A Igreja Católica usa esse nome. Repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que resulta por si mesmo em iniciação à vida futura, e os exemplos que elas nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que se pode fazer desviando do mal, os espíritos imperfeitos, ajudando aqueles que sofrem a se libertarem da matéria e se melhorarem. Interditá-las é privar as almas infelizes da assistência que podemos dar-lhes. As palavras seguintes de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação praticada com um fim caritativo. Cada espírito sofredor e queixoso vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos nos quais sucumbiu. Dirá suas esperanças, seus combates, seus pavores, dirá seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Mostrar-vos a Deus justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade de sua justiça. Escutando-o, estaríeis comovidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. Seguindo-o em suas queixas, vereis Deus não o perdendo de vista, e esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços logo que ensaia avançar. Vereis os progressos do culpado, com os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Seguiram-eis com solicitude, como cirurgião que segue os progressos da ferida e trata-a diariamente. Bordeaux, né? Bordeaux. Porque era Bordeaux, então eu achava que era Bordeaux. Então, Bordeaux, 1861. A passagem, olha, nós vamos para a segunda parte do capítulo 11, agora, que são os exemplos. Terminou, peraí, deixa eu voltar aqui pra gente ver, nós terminamos uma parte aqui. Capítulo 1, 2, 3, 10, na proibição de... Ah, tá. Nós terminamos a primeira parte da doutrina, e agora nós vamos para a segunda parte, que são a parte dos exemplos. Então, terminamos o capítulo 10, foram 10 capítulos sobre a doutrina, e agora nós vamos entrar no capítulo 1 do segunda parte, sobre os exemplos, onde a gente fala sobre a passagem. Preciso deixar isso mais claro, Vitor. Qualquer dúvida, gente, que aparecer aí, porque eu sei que eu vou gravando e só publico, vocês podem perguntar dúvidas que eu digo, tanto a respeito da doutrina, mas assim, o que eu não souber, eu procuro com quem sabe para vir passar para vocês, para não passar nada errado. E falo sobre, às vezes, o que vocês não compreenderem, alguma palavra que tiver ficado confusa, eu acredito, eu já vi alguns vídeos que traduzem, por exemplo, que tem as legendas, não tá saindo muito confuso, não. Tá, então, assim, se tiver alguma dúvida também, pode perguntar, a gente traz da maneira que a gente busca, a gente vai atrás, a gente vai nos nossos mentores, tantos até quantos de fora. E é assim, dá tudo certo. Vamos lá. A confiança na vida futura não exclui as apreensões do passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma, o que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia. Aí está o que as inquieta, e a coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Pode-se dispensar uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar, e se for doloroso, nem classe A nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura.
Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço da união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja sobre o relato daqueles que já deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico une a alma ao corpo e é a chave desse fenômeno, como muitos outros. Porque o espiritismo explica tudo, né? As religiões também, ele serve para outras, né? Crianças principalmente. Ele explica o que acontece, né? As manifestações, essas coisas. Gosto. E por que isso? Né? Porque uma falta a outra, né? Não tem conhecimento. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser imprudentemente mutilado, voltei. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não se sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano de desorganização do último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes nem depois da morte, e com a qual não faz, por assim dizer, senão um, porque um não se pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual não penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos de sorte, que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte não pode ser mais ou menos penosa, se estas são diferentes circunstâncias que iremos examinar. Coloquemos primeiro como espíritos 4 casos seguintes que podem ser considerados as situações extremas, entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Se nesse momento a coesão dos dois elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e só opera sem abalo. Se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente rompido. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual produz ainda um outro fenômeno de importância capital, da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, cataleptizada de sorte que quase nunca testemunha consciente testemunha consciente o último suspiro. Dizemos que quase nunca porque há um caso em que ele pode ter consciência, assim como veremos daqui a pouco.
A perturbação pode, pois, ser considerada como um estado normal, no instante da morte, a sua duração é indeterminada, e de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas. Vê-se como através de um nevoeiro, pouco a pouco a visão que se ilumina, a memória retorna e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente quando, segundo os indivíduos, nuns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa, noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem a consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizerem que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, estão em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos. Mas há pessoas das quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro e se destaca no seu caule. É o caso das mortes calmas e dos sonhos pacíficos. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isso posto, ao mesmo tempo, como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Na morte natural, que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se opera gradualmente. O homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separam das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual, e não se prende mais ao corpo senão por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade ao último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele a perturbação é quase nula. Não é senão um momento de sono pacífico, quando sai inefável impressão da felicidade e de esperança. O homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nada é, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio relaxá-los durante a vida. A aproximação da morte, o desligamento, se opera também gradualmente, mas com os esforços contínuos. As convulsões da agonia são indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem, e de outras vezes se aferra ao corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. O espírito se prende tanto mais à vida corporal quando nada vê além dela. Se sente que lhe escapa, ele quer retê-la. Em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta, resiste com todas as suas forças. Pode assim prolongar a luta diante os dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas com isso ele não sofre menos. E o vago em que se encontra, a certeza do que lhe advirá, se ajuntam às suas angústias. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua, sente que vive, mas não sabe se é a vida material ou espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe esteve nas consequências. Tanto que exista um ponto de contato entre o corpo e o perispírito. Deles o espírito sente os golpes e sofre-os. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que unem ao corpo, sendo tão fracos, rompem-se sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes em realidade, fala encarar a morte como uma libertação, e os seus males como uma prova. Daí para ele, uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento depois da morte.
Estando esses laços agora mesmo rompidos, sem nenhuma reação dolorosa, se opera nele, sente-se em seu despertar livre, disposto e aliviado de um grande peso, e todo alegre por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer a separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é súbita. Vou voltar um pouco. A morte chega e tudo não está acabado. A perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é material ou espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não lhe deteve as consequências. Tanto que existam pontos de contato entre o corpo e o perispírito, deles o espírito sente os golpes e sofre-o. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado. Mesmo nas mais cruéis doenças, os laços fluídicos que unem ao corpo, sendo tão fracos, rompem-se sem nenhum abalo. Depois da sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes mesmo em realidade, falo encarar a morte como uma libertação, em seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral, uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços mesmo agora rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto e aliviado de um grande peso, e todo alegre por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois senão depois da morte. Nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas sentindo o que pensa, se crê ainda vivo. Essa é a ilusão que dura até que se tenha conscientizado sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte mesmo, a mais súbita, não a fez que se apressar o cumprimento. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem para alguns nada de penoso segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível, e no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. O corpo preso ao perispírito, por todas as suas fibras e convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. O estado de espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é de um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento, cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens do futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhes as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce sobre esse aspecto mais poderosa influência pela fé inabalável que lhe dá. O espírita sério não se limita a crer, ele crê porque compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal tão limitada apaga-se para ele diante a vida espiritual e a verdadeira vida. Daí, o pouco caso que se faz dos incidentes do caminho e a sua resignação às vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. A sua alma
A sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que ligam a matéria se enfraquecem e assim operam-se um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem dessa vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece. Nada lhe é estranho e tem consciência da sua situação. O espiritismo seguramente não é indispensável a esse resultado. Também não tem a pretensão de ele só se assegurar a salvação da alma, mas facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido espiritual, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes de encorajamento. Tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo. Se é sofredor, excita-o ao arrependimento, que somente pode abreviar dos sofrimentos. Notas. Os exemplos que iremos citar apresentam espíritos em diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu, e que, aliás, não ofereciam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco, tanto mais nos interessam e é mais fácil controlar-lhes a identidade. As posições vulgares são de maior número, por isso cada um pode fazer-se mais facilmente a aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Não nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos nem aos amantes do escândalo, mas àqueles que querem seriamente nos instruir. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que no caso eram para se dar. A maioria é inédita. Somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimos nesses detalhes supérfluos não conservação, senão partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos, e lhes acrescentando instruções complementares que poderão ocorrer ulteriormente. Só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Aqui. Tá. Capítulo 2. Espíritos Felizes. Senhor Sanson. O Sr. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte: em caso de surpresa pela desagregação da minha alma e do meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocardes o meu espírito o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgares oportuno, a fim de que ele, membro bastante inútil da nossa sociedade durante a minha presença na Terra, possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo, dando-lhe os meios de estudarem fase por fase suas evocações e as diversas circunstâncias que se seguem que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é senão uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que se propôs. Além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria naturalmente vos levará a não entenderdes mais longe do que um certo número de tentativas. Ouso pedir-vos pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentirdes, suplicar ao Todo-Poderoso permitir os bons espíritos para que me assistam com os seus conselhos benevolentes,
São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem na escolha sobre a época de uma reencarnação, porque desde o presente isso me preocupa muito. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, e que em um lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria a minha estrada na terra ou alhures, no caso de ser mal sucedido. Para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível depois de seu decesso, seguimos para a casa montuária com alguns membros da sociedade. Na presença do corpo, ocorreu a conversa seguinte uma hora antes da inumação. Tínhamos, com isso, um duplo objetivo de cumprir a última vontade e o de observar, uma vez mais, a situação da alma no momento tão próximo da morte, e isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido, profundamente conhecedor das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O Sr. Sanson nos descreveu com uma perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação de seu espírito. Câmara mortuária, dia 23 de abril de 1862. Primeiro, evocação. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. 2. Meu caro Sr. Sanson, nos fazemos um dever e um prazer de evocar-vos o mais cedo possível depois da vossa morte, assim como desejastes. Resposta. Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa bondade, mas eu estou fraco e tremo. Estáveis, tão sofredor que podemos... Pergunta 3. Estáveis, tão sofredor que podemos, penso perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentares comparando com a vossa situação presente de 2 dias? Minha posição é bem feliz, porque eu não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado, restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi de início incompreensível, porque algumas vezes ficamos dia até recobrarmos a nossa lucidez. Mas antes de morrer eu fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo e Deus me escutou. 4. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? Ao cabo de 8 horas. Deus, repito-vos, deu-me a prova de sua bondade, julgou-me bastante digo e não saberei nunca agradecer o bastante. 5. Estais bem certo de não ser mais do nosso mundo, como constatastes? Certamente não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger, vos sustentar a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois, ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte, muito forte, transformada em uma palavra. Não reconhecereis mais o velho enfermo que deveria esquecer, deixando de longe de si todo prazer, toda alegria. Eu sou um espírito, a minha pátria é o espaço e o meu futuro. Deus que irradia na imensidade. Bem que gostaria de poder falar aos meus filhos, porque eles ensinaria o que sempre tiveram a uma vontade de crerem. 6. Que efeito produziu a visão do corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deve ir ao pó. E guardo a boa lembrança de todos aqueles que me estimaram. Olho essa pobre carne deformada, morada no meu espírito, à prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificastes o meu espírito e o sofrimento de vezes santo. Deu-me a um lugar imeritório, uma vez que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Conversaste as vossas ideias até o último momento? Sim. Meu espírito conservou as suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante da minha lembrança e o meu último pensamento, o meu último pedido foi de poder vos falar, é o que fiz. E depois pedi a Deus para vos proteger, a fim de que o sonho da minha vida se realizasse. 8. Tivestes consciência do mundo em que o vosso espírito deu o último suspiro? O que se passou nesse momento? Que sensação experimentaste? A vida se interrompe. E a visão, ou antes a visão do espírito, se estende. Encontra-se o vazio desconhecido e transportado. Não sei por qual encanto. Acha-se em um mundo onde é a alegria e a grandeza. Não sentia, mas não me dava conta, e todavia numa felicidade inefável que me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. 9. Tendes conhecimento do que me propus a ler sobre vossa tumba? As primeiras palavras da pergunta foram apenas pronunciadas quando o espírito responde antes de deixar terminar.
responde mais e sem questão proposta a uma discussão que se estabeleceu entre os assistentes sobre a oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, em razão de algumas pessoas que poderiam ou não poderiam partilhar dessas opiniões. Oh, meu amigo, eu sei, porque os vi ontem, os vejo hoje. A minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falar é a fim de que se me compreenda e eu vos estime. Nada temei, porque se respeita a morte. Falai, pois a fim de que vos incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e possam os meus filhos se converterem em uma crença reverente. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: que a morte não vos apavore mais, meus amigos, ela é uma etapa para vós, se souberdes viveres bem. É uma felicidade se mereceres dignamente e bem cumpristes as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não ligueis senão um preço medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem, estar dos outros, e sem fazer-se moralmente a um mal imenso. Que a terra lhe seja leve. Nós vamos entrar numa outra série de perguntas, mas vai ficar para a próxima semana. Tchau!